Um dia depois do sorteio da Copa do Mundo, Tite recebe a equipe da ESPN aqui em Moscou. Tite, primeiro, muito obrigado por receber a ESPN mais uma vez. É um prazer estar. Para começar, Tite, que análise você faz do Grupo E? Existe uma seleção mais difícil? Não existe a mais difícil nem a mais fácil. Eu digo assim, se nós pegarmos, a grosso modo, e agora eu vou mergulhar em cima das características individuais, do sistema tático, das características da mobilidade da equipe, quanto ela, enfim, da bola parada, eu vou ter mais condições ali, porque vou aprofundar. Mas se nós pegarmos, a grosso modo, equipes que sejam postulantes ao título, talvez esses 3 integrantes não estejam. Mas tu disser assim, ó, tem alguma equipe que possa facilitar e dizer assim, ó, aquele jogo ali tu vai relaxar, um pouquinho vai dar... Não, não. São equipes que elas têm qualidade, o histórico delas mostra isso. Se nós pegarmos, por exemplo, Costa Rica, ela não perdeu os 5 jogos que ela fez, jogando contra Uruguai, Inglaterra, jogando contra a Holanda, Grécia, e me fugiu o mais um. Então foram adversários de grande feito. E ela foi eliminada nas penalidades máximas. Se nós pegarmos a Suíça, a gente vai ver que os enfrentamentos e o ranqueamento da FIFA talvez não tenha ranqueamento com pontuação melhor do que Brasil e Suíça. Brasil segundo, Suíça oitavo. Então, o nível de exigência, inclusive mental nosso, vai ser importante. Daqui até a Copa, você faz mais uma convocação para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha. Quem ainda não foi chamado desde o seu início, pode ainda ter esperança de aparecer nessa convocação ou de eventualmente ser uma novidade para a Copa do Mundo? Gustavo, claro que eu faço acompanhamento, claro. Por exemplo, o Grêmio sendo campeão da Libertadores e tendo atletas, 4 atletas deles já estiveram em convocações comigo agora. Né? Então tem todas as condições, de outros mais, enfim, estando bem de estar na seleção. Claro que há um encaminhamento, é claro que há esse momento, esse estágio da equipe é de fortalecimento e buscar essas alternativas táticas. Continua ainda com a necessidade de ter o William e Coutinho por dentro, um tempo maior para mim fazer a observação. Talvez jogar contra a equipe com linha de 5, utilizar 2 externos e 2 atacantes mais centrais pode ser uma possibilidade. Então essas variantes, elas são importantes. Não só de atletas que possam vir, mas também dessas funções, desse fortalecimento da equipe. Essa ideia de treinar mais, de jogar mais contra uma linha de 5 defensores, desde ontem ganhou força na sua cabeça? Sim, sim, sim. Na tua pergunta está parte da resposta, sim. Essa é uma outra fase de preparação. Eu digo assim, o ideal, Tito, qual é o ideal da tua... Entre o ideal e o real, uma distância muito grande. Se nós pegarmos assim, ainda em termos de grupo, pegar 2 equipes fortes, gostaria de pegar tua Espanha e 2 equipes no nível técnico muito baixo, e aí ali tem 2 classificados. Alguns grupos são assim, na sua teoria. Né? Ou uma equipe que vão te exigir mais, esse é um grupo que te exige mais. Não vai estar para baixar a guarda. E em preparação, nessa segunda etapa, com essas características dessas equipes. Similares a essas equipes. O que falta ainda nessa seleção? O que ainda te incomoda e que precisa melhorar nessa seleção brasileira? Esse é um detalhe. Jogar contra a linha de 5. E saber que tu tem que ter uma infiltração e uma segunda, porque a primeira ela te atrai a marcação do adversário e a segunda ela pode te dar uma facilidade maior. Então tem que ter uma dupla infiltração. Tu tem que ter externos. Um deles ele tem que te dar amplitude. Por quê? Porque tu só abre linha de 4 ou linha de 5 tendo um jogador agudo por uma inversão. Que tu tem que agredir tal qual nós agredimos a Inglaterra, sem se expor e sem ficar desorganizado. E quando eu ouvia o Gary falando a entrevista depois para vocês, ele falou da dificuldade em nos atacar, porque assim que nós perdíamos a bola, nós agredimos a marcação e retomávamos. E que ele fez um jogo pior em termos ofensivos e de posse de bola do que a Alemanha, porque nós agimos dessa forma. Então, manter essa estrutura e criar essas alternativas ofensivas melhores. Todo mundo hoje olha para a seleção brasileira e vê um time titular, vê um time ideal, com Renato Augusto no meio-campo. Nos últimos meses, nas últimas partidas, ele tem sido um jogador que, na minha opinião e da maioria também, tem atuado um pouco abaixo do que ele rendeu no início da sua era na seleção brasileira.
E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o William pedindo passagem. O William, que era titular no início, perdeu a vaga para o Felipe Coutinho, pedindo passagem, sempre que joga, joga bem, foi capitão recentemente com você. Hoje é a opção de variação mais provável nesse time titular? O retorno do William e uma eventual saída do Renato Augusto? Há uma competição muito forte, atletas de alto nível. Eu digo, o Fernandinho cresceu bastante. O Renato, ele caiu um pouquinho daquele padrão inicial. Vai retomar agora no reinício do campeonato chinês também, nessa sequência de jogos, inclusive porque o seu técnico é de grande qualidade, o meu técnico do Bayern eu enfrentei, e a metodologia de trabalho dele é muito parecida com aquilo que eu penso, que nós pensamos, independente. Então ele vai ter, mas essa competição ela é de alto nível. O Fernandinho, na função dele como armador, joga muito. Trazer o Coutinho para dentro, com o Lino para fora, porque o Lino está pedindo passagem também. São essas situações que tem 3 zagueiros que, se fechar o olho, vai jogar. Só que aí Marquinhos e Miranda jogando muito, tem o Thiago também arrebentando. Tu tem a Felipe Luiz no momento, agora Alexandro bem com o Marcelo. Sabe, tu vai criando grandes opções, nessas mais especificamente de botando pressão para ser o 11 que inicia, vamos colocar dessa forma.